E aí, tamo junto, até depois do fim. Olha só, questões de direito do trabalho do 38º exame. Francisco é caseiro desde 2019 em uma chácara localizada em área urbana, cujo proprietário aluga o imóvel por temporada por meio de um site especializado nesse tipo de negociação. Francisco tem a incumbência de manter limpa a casa, receber os locatários e atender às eventuais necessidades daqueles no tocante ao conforto e à segurança. Além disso, de segunda-feira a sábado, Francisco faz manutenção geral do local, independentemente de estar locado, para que a aparência esteja sempre impecável e assim os hóspedes recomendem a estadia na chácara a outros candidatos. Diante desta situação e das normas de regência, assinale a opção que indica a categoria profissional de Francisco. Pessoal, questão interessante porque muita gente foi no doméstico. Só que, de acordo com o artigo 1º da Lei Complementar 150, que rege o emprego doméstico, existem os seguintes requisitos. Olha só, há um empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa. E é aqui que o bicho pegou, tá? A pessoa ou a família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana, aplica-se o disposto nesta lei. Então, para que seja configurado um emprego doméstico, deve haver continuidade, subordinação, onerosidade e pessoalidade, além de não lucratividade. Ou seja, ele seria caseiro dos donos e os donos não obtêm lucro do trabalho de Francisco. Acontece que aqui no enunciado é exatamente o contrário, né? Os donos obtêm lucro, sim. O imóvel ele é locado e colabora bastante para essa locação o trabalho de Francisco, de acordo com o enunciado, não é isso? E o artigo 3º da CLT diz o seguinte: ó, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário, tá? Logo, o trabalho aqui não é de empregado doméstico, e sim empregado comum. Gabarito, portanto, é a letra D. Questão 72, prova tipo 1 branca. Silvio Luiz foi convidado pelo seu empregador para ocupar interinamente o cargo de supervisor administrativo. Sendo certo que, em caso de vacância do cargo, este seria preenchido por Silvio Luiz. Diante desta situação, você foi consultado como advogada do empregado para saber acerca dos direitos na hipótese. Sobre o caso apresentado, de acordo com o texto em vigor da CLT e a jurisprudência do TST, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, olha só, estamos diante aí de uma alteração do contrato de trabalho com retorno ao seu cargo de origem, fazendo jus ao salário do substituído no período de substituição, tá? E aí você deveria ter conhecimento da súmula 159 do TST, que diz o seguinte, ó: enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado o substituto fará jus ao salário contratual do substituído. Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito ao salário igual ao do antecessor obrigatoriamente, tá? E o artigo 450 da CLT diz o seguinte, ó: ao empregado chamado a ocupar em comissão interinamente ou em substituição eventual ou temporária cargo diverso do que exercer na empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem como volta ao cargo anterior. A volta ao cargo anterior é garantida. De posse dessas informações, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só, caso não haja a vacância e cessada a interinidade do cargo, Silvio Luiz terá que ser desligado da empresa por motivo econômico. Não, olha só, ele não terá que ser desligado. Na verdade, ele tem garantida a volta ao cargo anterior. É o que diz o artigo 450 da CLT. B. Silvio Luiz, no caso de vacância definitiva do cargo, passará a ocupá-lo e terá necessariamente direito ao salário do antecessor. De acordo com a súmula 159 do TST, não terá direito, tá? Será uma nova negociação entre empregado e empregador sobre o salário a ser ocupado no cargo pretendido.
Tá ok? Olha só, C, sendo a hipótese férias do efetivo supervisor administrativo que ensejou o trabalho interino de Luiz no cargo, este último não faz jus ao mesmo salário do substituído no período. Não, inclusive nas férias, sendo a substituição interina, não há que se falar em salário diferente da do substituído, é o que diz a súmula 159 do TST. A letra D é o gabarito, olha só, considerando que o exercício do cargo será interino, não havendo vacância posterior, Silvio Luiz terá garantido o retorno ao seu cargo, sim, terá, e a contagem de tempo de serviço no cargo ocupado temporariamente. Perfeito. É o que diz a súmula do TST, número 159, combinado com o artigo 450 da CLT. Vamos para a próxima. Questão 73, prova tipo 1 branca, olha só. Anne é diretora não empregada de uma grande multinacional. Ela tem contraprestação pecuniária elevada e algumas vantagens pelo cargo que ocupa, como, por exemplo, veículo com motorista e aluguel de uma espaçosa residência. Na última Assembleia, no entanto, Anne levou a debate sua pretensão de receber mensalmente FGTS em conta vinculada. Sobre a pretensão de Anne, de acordo com a lei de regência, assinale a afirmativa correta. Pessoal, questão interessante porque Anne é diretora não empregada. Se fosse empregada, lógico que já teria conta vinculada de FGTS. Mas a lei dá a opção dela ser equiparada à empregada, diretora empregada, né? No seguinte sentido, olha só, lei 6.919 de 81, que diz o seguinte: as empresas sujeitas ao regime da legislação trabalhista poderão estender a seus diretores não empregados o regime do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O disposto deste artigo se aplica às sociedades comerciais e civis, às empresas públicas e sociedades de economia mista, as associações, fundações, inclusive as instituídas e mantidas pelo poder público, bem como as autarquias em regime especial relativamente a seus diretores não empregados. Entende-se desta forma que o diretor não empregado, aquele eleito por Assembleia Geral dos Acionistas, para cargo de direção das sociedades anônimas, não mantendo as características inerentes à relação de emprego, poderá equiparar-se para fins de FGTS aos demais trabalhadores. Então, havendo essa equiparação, o pleito de Anne pode sim, né, ser aceito. Olha só, na letra A, a banca vem e diz que a pretensão é inviável. Olha aí, o prefixo de negação, in, na verdade, a pretensão é viável, tá? B, se a sociedade empresária desejar, poderá equiparar para fins de FGTS o diretor não empregado aos demais trabalhadores. Perfeito. Esse é o gabarito que está de acordo com o que nós acabamos de ler, tá ok? Olha só, se a lei permite atender ao pedido, mas antes terá creditada metade do percentual do FGTS? Não, é o percentual total, 8%, pelo amor de Deus, tá? É o que diz a lei. D, para ter direito ao FGTS, Anne terá que renunciar ao cargo que ocupa, não há essa condição na lei, tá? Gabarito, portanto, é letra B. Olha lá, pessoal, questão 74, prova tipo 1, branca. Vladimir, formado em Educação Física, 28 anos de idade, era instrutor em uma academia de ginástica há 1 ano, com carteira de trabalho e previdência social devidamente assinada. Ao ser comunicado pelo empregador de sua dispensa sem justa causa, com aviso prévio que deveria ser trabalhado, Vladimir foi tomado de intensa emoção e teve um ataque cardíaco fulminante, vindo a óbito. De acordo com a situação retratada e a norma de regência, assinale a afirmativa correta. Então, o examinador quer medir o seu conhecimento sobre a Lei 6.858 de 80, que dispõe sobre o pagamento aos dependentes e sucessores de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares. Nós estamos falando aqui de verbas trabalhistas e fundo de participação, PIS/PASEP, tá? E fundo de garantia por tempo de serviço. Vamos ler, olha só, artigo 1º da Lei 6.158. Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do FGTS e do Fundo de Participação PIS/PASEP não recebidos em vida pelos respectivos titulares serão pagos em cotas iguais aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Então, olha só,
os valores devidos pelos empregadores aos empregados, em caso de morte, né, os valores em aberto, serão pagos na forma do artigo 1º da Lei 6.158. Então, tem muita gente que fala, professor, meu pai morreu, para ter as verbas trabalhistas, preciso de inventário? Não. Está aqui, ó. Acabamos de ver um caso concreto que é exemplo para os demais, ok? Então, basta que vocês estejam como beneficiários habilitados perante a Previdência Social, tá? Fazendo uma petiçãozinha administrativa junto à empresa para que os valores sejam pagos em cotas iguais. Tá ok? Então, visto isso, nós já podemos ir para as assertivas. Olha só. Letra A, a sociedade empresária será condenada pelo acidente do trabalho sofrido, mas não haverá indenização pela extinção do contrato porque o aviso prévio não foi cumprido. Mentira. Haverá indenização, sim, e a sociedade não será condenada porque foi um caso fortuito. Né? A sociedade não há causa, a sociedade não causou o infortúnio de Vladimir. Tá? B. As verbas devidas serão pagas em cotas iguais aos dependentes de Vladimir habilitados perante a Previdência Social e, na falta, aos sucessores previstos na lei civil. Né? Na falta desses beneficiários, aí sim será, de forma subsidiária, aplicada a lei civil, tá? Bastando um alvará de forma liminar, né? Porque não precisa acabar o inventário, nenhum regulamento para que isso seja pago a quem de direito, tá? De acordo com o que determinar o juízo. Tá? C. Não haverá responsabilidade civil do empregador por se tratar de caso fortuito. Perfeito. Até aqui está correto. E a lei determina, no caso de morte suspeita, a consignação em pagamento? Não, a lei não determina isso, acabamos de ler. A Lei 6.858 não há essa determinação de consignação em pagamento, já que a empresa não sabe a quem pagar. Não, vai pagar aos dependentes habilitados perante a Previdência Social e ponto. Tá? D. A morte do empregado extingue o contrato de trabalho. Sim, a morte do empregado extingue o contrato de trabalho. Até aqui está tudo bem. E a indenização a ser paga será a metade do que é devido pela dispensa sem justa causa. Não, por quê? Aqui é devido em função da dispensa sem justa causa, não diminui, tá? Não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? Não estamos falando de pensão, não estamos falando do regime previdenciário, estamos falando de verbas trabalhistas, tá? Então, cuidado. Gabarito é letra B. E aí, vamos para questão 75, prova tipo 1 branca. Você advoga para uma rede de farmácias e recebeu uma petição inicial de reclamação trabalhista para elaborar defesa acerca de pedidos de tempo despendido com troca de uniforme. No caso, alega o autor que levava cerca de 20 minutos para se vestir com vestimenta composta por calça social comum, camisa social simples e sapato comum, só podendo registrar o ponto já uniformizado. Afirma ainda que levava o uniforme diariamente para casa para higienizá-lo, podendo chegar às dependências do empregador já uniformizado. Sobre a hipótese apresentada, observadas as normas da CLT, assinale a opção que você apresentaria em defesa de sua cliente. Olha só, a reforma trabalhista veio pacificar isso aí, que era uma luta entre empregado e empregador. Lá no artigo 4º, parágrafo 2º da CLT, diz o seguinte, ó, por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos do parágrafo 1º do artigo 58 desta consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras, inciso 8º, troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar troca na empresa. É o caso aqui, não havia obrigatoriedade, tá? Ademais, o artigo 456-A da CLT, no parágrafo único, diz o seguinte: a higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários
procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum. Não é o caso aqui, não. Então, basta sabão em pó normal mesmo que é, a roupa ficava limpinha, tá? Então, olha só, o gabarito é letra B, ó. Inexistindo obrigatoriedade de troca de uniforme nas dependências do empregador, o tempo despendido não é computado na jornada de trabalho. Tampouco deve ser computado o tempo de higienização, tá? Tá resolvido, já está lá na CLT, então não tem dúvida, gabarito B. Na letra A, o examinador tenta te enganar da seguinte forma: ó, o tempo despendido para a troca de uniforme sempre será computado, ó, sempre será computado, você já risca e passa para a próxima alternativa. C. O tempo despendido na troca de uniforme, assim como o gasto na higienização, são computados. Não são computados. Não são computados, tá? D. O tempo despendido na higienização do uniforme deverá ser computado. Não deverá ser computado. Portanto, o gabarito é a letra B, de acordo com o que nós lemos aqui na CLT e de acordo com o caso concreto, tá? Com isso, nós corrigimos aí 5 questões de direito do trabalho que foram cobradas no 38º exame e que servem sim de balizamento para a sua prova. Forte abraço!